E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, para a gente continuar nossa discussão sobre o processo de independência do Brasil, A gente vê como é um processo complexo e longo, na verdade, O sentimento, a busca pela independência vai se iniciando ainda no século XVIII e aí caminhando ao longo ali do XIX até 1822, quando a gente vai ter o rompimento, efetivo dos laços entre Portugal e Brasil. Então, na aula passada a gente falou sobre a crise portuguesa, sobre a Inconfidência, ou a Conjuração Mineira, ainda do século XVIII, e aí já demonstrando essa não só uma queda, na administração, de certa forma, portuguesa sobre a colônia, como também o início do sentimento de separação, que começava a ganhar terreno na colônia, tá bom? Então hoje a gente vai falar também de um outro movimento separatista, mas de características bem diferentes daquilo que foi a Inconfidência Mineira, que é o caso da Conjuração Baiana, Então a gente vai falar da Conjuração Baiana, e a Conjuração Baiana ela é um pouquinho diferente, ou na verdade bastante diferente daquilo que a Conjuração Mineira buscou implementar, tá bom? Então, sugiro que vocês façam a leitura do capítulo, também pesquisem coisas por fora, Tem muita coisa interessante para se pesquisar aí pela internet, sobre a Conjuração Mineira, sobre a Conjuração Baiana, vale a pena dar uma lida. Anotem as dúvidas que surgirem durante a leitura ou durante os vídeos e aí me enviem lá no Google Class que eu vou respondê-los, tá? Sempre que possível, ok? Então vamos lá para a gente poder começar a nossa discussão. Então a gente vai falar, especificamente da Conjuração Baiana, E aí a Conjuração Baiana, pessoal, ela é um movimento ainda também do século XVIII que surge em decorrência de uma série de questões. E diferente no caso da, da Conjuração Mineira, que tem uma característica mais elitista, já que você vai ter ali os contratadores, membros das elites urbanas e intelectuais, aqui a gente vai ter um movimento de cunho popular. Então, diferentemente da Conjuração Mineira, aqui a gente vai ter um movimento muito mais marcado pela presença de populares, negros, ex-escravos, ou até mesmo escravizados, que vão trazer à tona uma nova proposta de república também diferenciada daquela que a Conjuração ela havia colocado. Então aqui a gente vai falar de uma república popular, inspirada até mesmo no jacobinismo, da Revolução Francesa. Então é uma característica própria. A Conjuração Baiana também pode ser conhecida como Conjuração dos Alfaiates ou Revolta dos Alfaiates, já demonstrando o seu caráter popular, Então, para a gente poder entender, é fundamental entender a Bahia no século XVIII, pessoal. A Salvador no século XVIII passava, por um momento muito peculiar. O que a gente vai ter? Um aumento, no preço do açúcar no mercado internacional. Isso chamava a atenção principalmente da elite local, grande proprietária de terra, que passa a expandir a produção de açúcar, gerando, uma crise de alimentos. E quem sofre com a crise de alimentos? Principalmente a população mais pobre. Então, o que acontecia? Você vai ter cada vez mais uma ampliação, expansão do plantio de açúcar. Então, plantar mais açúcar era, naquele momento, o que possibilitaria mais lucro, já que aproveitando, a alta do mercado de açúcar, esses proprietários vão querer, voltar a sua produção para o plantio da cana. Isso fez com que a plantação de gêneros alimentícios, ela caísse, Claro, se você aumenta a de açúcar, muito dessa ampliação, suplantou aquelas terras que eram, por exemplo, destinadas ao plantio de gêneros alimentícios. Isso vai fazer com que os gêneros alimentícios eles ficassem mais caros, porque você tem que pensar o seguinte: você tem uma população, que cresce, claro, que vai crescendo e que depende de uma quantidade ali de alimentos. Então, quanto menor essa quantidade de alimentos para uma população maior, o preço ele vai se elevar, Então, quanto maior a procura, claro, esse preço
ele vai aumentar. Então, quer dizer, quem mais sofria com isso? As classes populares, já que elas não possuem, né, condições de disputar, né, nessa alta dos preços. Muitas vezes porque mal possuem, né, o mínimo para conseguir comprar o básico. Então, isso vai gerar uma insatisfação muito grande entre essas classes mais pobres, entre os alfaiates, entre ex-escravizados, né, que vão juntos, né, influenciados pelo iluminismo, né, como falei, o iluminismo já vinha chegando na América, pela Revolução Francesa, eu acabei de falar, até mesmo pelo jacobinismo, né, a República Jacobina, que falava em tabelamento de preço, que falava de igualdade social, que falava de mobilidade social. Então, essas ideias, né, elas foram muito bem recebidas por essas camadas mais pobres dessa sociedade baiana aí, no final do século XVIII. A independência dos Estados Unidos também alimentou o interesse pela separação. Então, o que se via é que para resolver os problemas, né, imediatos daquela população era preciso romper com a metrópole, né, e proclamar uma república, vamos dizer assim, que promovesse, né, que possibilitasse uma certa igualdade social, né, que permitisse essa mobilidade, que permitisse a ascensão desses mais pobres. Né? Então essa conjuração ela começa a ocorrer, né, a cidade de uma forma quase que espontânea ali entre as classes mais pobres, os alfaiates e tudo mais, mas ela também vai atingir, de certa forma, alguns setores da elite. Né? Então é o exemplo aí da própria ordem maçônica, Cavaleiros da Luz. Né? Então a maçonaria ela era uma ordem, né, bastante elitizada, já que boa parte desses membros da maçonaria pertencem a essa elite, que também, né, claro, influenciados pelo iluminismo e aquela coisa toda. Então, aqui você tinha uma certa dicotomia, né, entre uma elite que buscava a implantação, de certa forma, de uma república mais elitizada, talvez até mesmo mais parecida com aquela que a conjuração mineira propôs, e uma camada popular que queria uma república mais popular, né, que permitisse essa melhoria de vida desses populares. Então, essa ordem, né, que em agosto de 1798 publica aí, vamos dizer assim, né, passa a distribuir uma série de cartazes pela cidade, né, de Salvador. Então, eles colocam esses cartazes em vários locais, né, nas catedrais, nos muros, né, e esses cartazes eles atacavam a administração portuguesa, né, reivindicavam melhores remuneração para os soldados, denunciava a corrupção das autoridades, né? Então, quer dizer, era um claro, vamos dizer assim, uma abertura aqui, né, vamos dizer assim, das intenções, né, desse movimento, de certa forma, né? Você vai ter uma tentativa, assim, né? Alguns historiadores defendem a ideia de que haveria então uma tentativa provável de captar, de cooptar, de que a elite essa elite maçônica buscasse cooptar o próprio movimento, mas isso não vai ocorrer de fato, né? E aí você vai ter, na verdade, um movimento de caráter muito popular, daí o nome Conjuração dos Alfaiates, tá? E aí quais eram as principais reivindicações desse movimento? Primeiro, o fim do domínio português na Bahia, né? Isso aqui é uma coisa importante, porque assim, quando se pensa em movimentos separatistas, muitas vezes o pessoal acredita que nós estamos falando de independência do Brasil, né? Como se esses movimentos quisessem a independência da colônia toda. Isso não é uma verdade. Esses movimentos, né, tanto a Conjuração Mineira como a Conjuração Baiana, têm um caráter muito local, né? Já que eles desejavam o fim da colonização na sua região. Então, quando os conjurados lá na Conjuração Mineira defendiam o rompimento com a metrópole, era um rompimento da região lá de Minas, né? Aqui na Conjuração Baiana a mesma coisa, o rompimento, mas é da região só da Bahia, não é em relação à colônia como um todo. Tá? Então, o fim do domínio português na Bahia, a proclamação de uma república, né, uma república popular,
inspirada aí no modelo jacobino, defendia uma liberdade de comércio, né, o liberalismo, se opondo ao próprio mercantilismo pelo qual ainda Portugal, né, administrava economicamente o Brasil, falava em fim da escravidão. Então, como a gente vai ter uma participação bastante efetiva de vários membros, né, que eram ex-escravos ou até mesmo escravizados, você vai ter essa pauta, né, o fim da escravidão, coisa que a Conjuração Mineira sequer citou, né? Então, isso já demonstrava esse caráter popular, mais popular da Conjuração baiana. E o fim das diferenças raciais, né, principalmente aí na região da Bahia, onde você havia uma hierarquia racial bastante profunda, principalmente que opunha ali, né, escravizados, ex-escravizados e a elite proprietária de terras, né? Então, brancos e negros colocados, de certa forma, em polos bem antagônicos dentro dessa sociedade. Então, essas eram as reivindicações, de maneira geral, desse movimento. Ele vai ocorrer? Não, né? Assim como a Conjuração Mineira, ele sequer chega a ocorrer, né? Alguns líderes são presos, né, antes do movimento ocorrer de fato, e aí, a partir da tortura, né, acabam delatando os demais, que leva à prisão de basicamente de todos os líderes, né? Esses líderes são presos, né? Muitos deles sofrem o degredo para a África, outros vão ser presos, mas vamos dizer assim, as condenações mais pesadas elas vão cair principalmente sobre os negros e mulatos, né? Ou seja, as classes mais pobres, as camadas mais pobres dessa conjuração, né? desse movimento. E aí você vai ter, né, somente 4 foram executados, quer dizer, receberam a pena capital, executados e esquartejados, assim como o que ocorreu lá com o Tiradentes. Então foi o Luiz Gonzaga das Virgens, o Lucas Dantas, o João de Deus e o Manuel Faustino. Então eles foram condenados à forca, né, à morte pelo enforcamento, e seguido de esquartejamento, quer dizer, tiveram seus corpos cortados em partes e espalhados, né, pela cidade, para servir como exemplo, né, para servir como um recado aí do que acontecia com aqueles que se voltavam contra o domínio português, né? Então é sempre importante a gente estar fazendo esse paralelo entre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, para a gente ver como são movimentos bastante diferentes, né? Enquanto um vai ter um caráter mais elitista, aqui a gente vai ter a presença muito mais de um caráter popular, né? E aí, se a gente pensar, por exemplo, na questão do herói nacional, né? O Tiradentes se torna um herói nacional porque era branco, porque fazia parte de um movimento elitista e que condizia com os interesses, por exemplo, da própria proclamação da República no Brasil, né, que é quando você vai ter o Tiradentes transformado em herói nacional, diferente, né, daquilo que acontece com esses 4 negros, né, mulatos que também lutaram por uma independência, mas que até então não haviam se tornado heróis nacionais, justamente porque representavam uma república popular, né, e também por seu caráter anti-escravista, que não condizia com os interesses de uma elite, né? Então, quer dizer, você vai ter aqui 2 pesos e 2 medidas, de certa forma, né, colocados sobre movimentos semelhantes, mas que destoam na sua característica, né? Então quer dizer, só recentemente, em 2011 é que esses 4 membros, né, do movimento da Conjuração Baiana tiveram, né, foram considerados heróis nacionais, né? Então, quer dizer, você vai ver como esse movimento ele é um movimento que foi por muito tempo relegado, né? Colocado em segundo plano, principalmente, né, por um caráter popular, né, que foi negado pela própria história oficial do Brasil, né? Aquela história oficial dos heróis nacionais negou por muito tempo, né, esses personagens como heróis também, já que morreram, né, em nome de uma causa, né, que buscava a separação aí da colônia Portugal. Então aqui a gente tem alguns trechos, na verdade, peguei alguns trechos do manifesto, né, ao povo baiense, né, que é aquele cartaz que foi publicado, né, antes da ocorrência do próprio movimento, né? Então
Aqui só para a gente ter uma ideia, né, do que eles defendiam nesse cartaz. Então você vai ter aí, ó, o poderoso e magnífico povo baiense, republicano desta cidade da Bahia republicana, considerando nos muitos e repetidos latrocínios feitos com os títulos de imposturas, tributos e direitos que são celebrados por ordem da Rainha de Lisboa. É importante lembrar que nesse período Portugal era governado pela Dona Maria, né? Então só depois que você vai ter, quando ela é considerada incapaz, né, de governar, aí a coroa passa para o Dom João, né, o Dom João VI, que passa a ser o príncipe regente. E aí continua, né? E no que respeita à inutilidade da escravidão do mesmo povo tão sagrado e digno de ser livre, com respeito à liberdade e à igualdade, ordena, manda e quer que para o futuro seja feita nesta cidade e seu termo a sua revolução, para que seja exterminado para sempre o péssimo jugo ruinável da Europa. Então aqui você vai ver uma crítica forte, né, ao domínio português, ao domínio, né, ao estabelecimento do próprio processo colonizador por parte de Portugal. Aqui a gente tem, ó, outra parte, outro setor, diz assim: manda que seja punido com pena vil para sempre todo aquele padre regular que persuadir aos ignorantes, fanáticos e hipócritas, dizendo que é inútil a liberdade popular. Então aqui novamente você vai ter a ideia, né, de uma liberdade popular, de uma luta popular, de certa forma. E aí, lá em frente, quer o povo que os membros militares de linha, milícias e ordenanças, homens brancos, pardos e pretos, concorram para a liberdade popular. Manda ao povo que cada um soldado receba de soldo 2 tostões cada dia. Os oficiais terão aumento de posto de soldo. Então, aquela situação, a defesa, né, do aumento, né, dos soldos, né, dos soldados e tudo mais. E aí, por último, diz assim: cada um indagará quais sejam os tiranos opostos à liberdade e Estado livre do povo. O povo será livre do despotismo do rei tirano, ficando cada um sujeito às leis do novo código e reforma de formulário. Então, quer dizer, aqui eles já demonstravam esse caráter separatista, né, de que somente esse rompimento é que poderia dar, né, essa liberdade popular, garantir esse novo código, né, esse novo formulário pelos quais eles vão, né, pretendiam, né, lutar, já que ela não vai acontecer de fato. Então aqui a gente tem aqui a praça, né, do hospício, que foi onde os 4, né, mulatos foram executados, né, onde eles foram enforcados e tal. Então, 1798 tá aqui. Praça do Hospício, Nossa Senhora de Piedade, Salvador, Bahia, local onde 4 participantes da Conjuração Baiana foram enforcados em 1748. Essa aqui é uma imagem do Johann Moritz Rugendas, de 1835. Tá? Então, Rugendas retratou aqui a Praça do Hospício, né? Então, foi aqui. Inclusive, até hoje, essa praça lá ainda tem os mesmos nomes. As ruas têm os mesmos nomes, né? Tem a Rua da Forca, não sei o quê. Que é referente principalmente às execuções que ocorriam aqui. E aqui a gente tem a imagem dos 4, né, que foram executados, né, uma imagem dos 4 que seriam executados aí durante a Conjuração Mineira. Você tem o Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e o João de Deus, né? Então, por serem de camadas mais pobres, né, alfaiates, foram executados, né, e esquartejados como exemplo, né, do que acontece contra aqueles que se voltam, né, contra a colônia, contra a metrópole. Então é isso. Né? Então a Conjuração Baiana é mais um movimento, né, mais um movimento que tinha como objetivo a separação, né, da colônia em relação à metrópole, e já demonstrava essa insatisfação que começava a ganhar terreno em relação à administração metropolitana. Né? Isso tudo, pessoal, vai ganhando força. Né? Isso, claro, não é de uma semana para outra, de um mês para o outro. Isso demora anos, décadas. Então, esse terreno que já começava a ser fomentado por essa vontade de separação vai ganhar ainda mais força, vai ganhar mais fomento quando você vai ter a vinda da família real para a colônia, né, para o Brasil, e aí uma série de mudanças vão começar a dar mais independência e autonomia a essa colônia, e tudo isso, né, vai culminar lá em 1822 na independência
de fato, né, na independência do Brasil. Né? Então o interesse em separar ele vai crescendo ao longo das primeiras décadas do século XIX. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir, né? Façam a leitura, mandem as dúvidas lá no Google Class e aí vai dar tudo certo, tá bom?